nautas, né? Porque às vezes as pessoas acham que as tensões e os problemas são individualizados, né? Aí de repente você percebe que não é só você, tem outro, então é uma coisa da situação que leva a um comportamento às vezes quase coletivo, né? Às vezes umas tensões maiores, outras menores, mas é uma mudança de fato comportamental, não é? Uhum. Eita! Ok, deputado, estamos ao vivo. Ok? Sim. Bom, já estamos, já estamos linkados aí, já feito o procedimento com as nossas redes sociais. Eu quero dar uma boa tarde a todos e a todos e todas, né? Dizer que é uma alegria. Estamos hoje na nossa 30ª live, né? Desde que iniciou aí o isolamento social, nós resolvemos colocar o nosso gabinete digital para estabelecer essa relação com os nossos internautas, aqueles que nos acompanham no dia a dia, e tratar dos temas mais diferenciados, né? Hoje, o tema é isolamento social versus isolamento emocional, né? Os efeitos da pandemia sobre o nosso psicológico. E temos hoje como convidadas, né, a doutora Luciana Carvalho e a doutora Mariane de Lira Siqueira. Então, duas profissionais aí bastante experientes nessa área, que fazem trabalho de acompanhamento dos mais diversos. Então, nós vamos conversar com ela, né? Esse ano de 2020 foi um ano completamente atípico, em decorrência da pandemia do Covid-19. Continua, né? Que se alastrou pelo mundo inteiro, uma doença nova, desconhecida, e que ainda vem intrigando, preocupando cientistas, estudiosos, gestores sobre a melhor forma de tratamento e cura dessa doença, né? Então, milhões de pessoas foram infectadas, outras milhares morreram, e a decisão radical para barrar o avanço da pandemia foi tomada em quase todo mundo. Era preciso fazer o isolamento social. Quando se faz isolamento, a primeira consequência é sobre o indivíduo, depois, às vezes, sobre a coletividade. Então, escolas pararam, o comércio praticamente fechou, os eventos e shows foram cancelados ou transformados em live, e muita gente passou a trabalhar de casa, o famoso home office, uma palavra em inglês, então, que significa trabalho em casa. Mas outros acumularam tarefas, outros perderam o emprego, enfim, a pandemia afetou a vida de muita gente, de todo mundo. É claro que esses efeitos também chegaram ao nosso psicológico, né? Afetaram o nosso emocional. Por isso, hoje nós estamos recebendo duas psicólogas para falar conosco sobre esse tema. Então, diante disso, uma alteração assim radical na rotina, na vida das pessoas. Convidamos hoje a doutora Luciana Carvalho, ela que é psicóloga, atua em Esperantina, é hipnoterapeuta especializada em saúde mental, educação especial e neuropsicologia. Ela é responsável técnica da clínica Neuroludos, né? E Isso. coordenadora do programa Neuroludos de Inteligência. Boa tarde, doutora Luciana, tudo bem? Boa tarde, Lima, boa tarde a todos que nos acompanham. Boa tarde à minha colega, né, a doutora Mariane, prazer em compartilhar com ela também nesse momento. E um grande prazer, e agradeço de já, né, o convite, muito oportuno. Ok, Luciana, muito obrigado, viu? A outra convidada nossa é a doutora Mariane de Lira Siqueira, ela que é psicóloga especialista em psicologia organizacional e em suicidologia. Então, faz parte do grupo de profissionais, perdão, da psicologia da UESP, que realiza atendimento à comunidade através do telefone. Bom, esse é um serviço que a Universidade Estadual do Piauí vem prestando não só à comunidade acadêmica, mas também à comunidade do entorno da UESP e de outras comunidades. Então, boa tarde, doutora Mariane.
Boa tarde, Lima. Um prazer muito grande, né, receber esse convite para a gente falar de um tema que é tão importante e está tão em alta nesse momento, né? As pessoas estão tendo cada vez mais vendo cada vez mais a necessidade, né, de cuidar melhor, de olhar melhor para a sua saúde mental. Ok, muito obrigado pela disponibilidade, não é, e a disposição de vocês de colaborarem aqui com o nosso gabinete digital, mas também com os nossos internautas que já são parceiros, não é, assíduos, aí são frequentadores que nos acompanham às quartas e sextas-feiras, não é? Eu gostaria, para iniciar esse bate-papo, como faço com todos os convidados, começando aí com a doutora Mariane, como é que tem sido a sua rotina, não é? O que mudou, né? E como é que está funcionando a sua rotina nesses tempos de isolamento social? Então, deixar aí com você, Maria. Tá. Bom, na UESP nós estamos com 2 projetos, né? Que é um projeto voltado para a comunidade externa, que é feito por uma equipe, né, de psicólogos da residência multiprofissional, e temos um projeto que é voltado especificamente para a comunidade acadêmica, justamente para não ter esse conflito, né, de muitas pessoas procurando um só serviço. Mas, mesmo assim, tendo essa diferenciação, o serviço do grupo da residência multiprofissional, ele sofreu um grande número, né, de procura. E o nosso grupo, que é que atende a comunidade acadêmica, especificamente funcionários, professores, alunos, os terceirizados também, de todos os municípios, também tivemos uma grande procura e um aumento considerável do número de pessoas que vieram buscar o serviço para conversar, para saber como é que funciona, para receber algumas orientações, principalmente por causa desse momento, como você bem colocou no início, que é um momento atípico. Nós não estávamos, né, nenhum de nós estávamos preparados para um momento como esse, onde tivemos que mudar completamente as nossas rotinas, tivemos que ficar, né, aqueles que puderam ficar isolados em casa, e aqueles que não puderam ficar isolados em casa tiveram que sair, mas sair com receio, com angústia, e isso também foi motivo de procura, né, para que as pessoas pudessem trabalhar esses sentimentos, que são sentimentos novos, em relação a atividades que eram consideradas rotineiras anteriormente. E também a questão do isolamento, né, que você não pode mais ter contato com aquela sua rede de apoio que você estava acostumado, você precisa, né, foi necessário ficar muito tempo sozinho, e reorganizar realmente toda essa rotina, tentar manter uma rotina, o que é muito importante também, que a gente sempre coloca, é a necessidade de tentar manter uma rotina, porque essa nova forma de trabalhar, que é trabalhar em casa, ela dá vazão a muitas outras coisas que te dispersam do teu foco, do teu objetivo. Então, a gente tem orientado as pessoas a tentarem manter uma rotina como elas teriam se fosse realmente sair para trabalhar. Ok, doutora Mariane. E a sua rotina mudou em quê? Como tem sido a sua rotina? Anteriormente, né, a gente tinha a questão do expediente, aquele horário fixo, onde a gente desenvolvia as atividades dentro da universidade. Com o isolamento social, a gente teve que restringir essas atividades para dentro de casa. E ainda bem que nós hoje contamos com a tecnologia a nosso favor, onde a gente pode estar desenvolvendo nossas atividades, especificamente a nossa área, né, de psicologia, onde a gente pode estar realizando os atendimentos na modalidade online. Além de também poder utilizar até o telefone mesmo, ligações
comuns. Então, assim, a gente reorganizou, né? A gente lançou mais um projeto, que é esse que atende a comunidade inteira da UESP, tanto os campos daqui de Teresina, Poeta Torquato Neto e o campus Clóvis Moura, como os campos do interior. E isso foi muito interessante para a gente, porque com o deslocamento que nós tínhamos que fazer anteriormente, era muito difícil a gente chegar, às vezes, a atender as demandas do interior. Era um desafio muito maior. E com a modalidade online, não, a gente consegue fazer esse atendimento, a gente consegue chegar até essas demandas que vêm dos campos do interior e consegue atender esses alunos, professores e funcionários que nos procuram. A gente teve que parar alguns projetos que a gente tinha, porque realmente eram projetos onde a gente se reunia, né, com as pessoas, mas a modalidade online também nos dá essa oportunidade de dar essa continuidade. É tanto que agora, né, depois, como a questão do isolamento ela se prolongou muito mais do que a gente imaginava, a gente já está pensando em outras estratégias para dar continuidade a essa modalidade online, onde a gente pode alcançar o maior número de pessoas, atender o maior número de demandas, não só na capital, mas também no interior. Ok, doutora Maria, muito obrigado. Doutora Luciana, e a sua rotina, em que mudou? Como está a sua rotina ultimamente? Mudou alguma coisa? Nossa, muito. Eu faço parte aí das rotinas que foram alteradas em razão, né, da pandemia. E, né, a princípio, tudo que é novo, que nós não estamos familiarizados, é muito comum a reação do medo, né, diante de coisas das quais a gente desconhece, não tem familiaridade, como eu falei. Então, a princípio, o medo me sobressaltou, mas foi buscar informações. Eu acredito que as informações dos profissionais, né, de infectologistas, né, de quem realmente compreende e sabe o que é o vírus, a sua capacidade de contágio. Tá? Então, à medida que eu fui buscando essas informações, eu fui me fortalecendo mais, né, e essa fase inicial do medo, que é comum para todos nós, ela foi dando espaço para ação. Né? Então, eu passei a fazer os atendimentos online, né? Os presenciais estão próximos de acontecer, né? Dentro de um sistema de muito critério, seguindo todo um rigor para a nossa proteção também, né? Faz parte, né? O psicólogo também ele faz parte da linha de frente, colegas que atuam muito mais como na parte da psicologia hospitalar. Mas, assim, foi uma mudança muito grande. O programa, né, que a gente estava conversando no início, eu tive que suspender o programa. A gente já está estudando a possibilidade de colocá-lo online. A gente está fazendo essa adequação. E os atendimentos, se já eram grandes, aumentou muito, como minha colega falou aí. A procura é muito grande. E há uma necessidade, eu percebo, na fala de cada um, do presencial. Né? Existe uma demanda que busca o online. Acredito que a maior parte dos psicólogos se surpreenderam com essa questão, essa experiência no online. Como bem a doutora Mariane falou, a gente está conseguindo chegar em pessoas que antes não podiam vir, né, por seus motivos, né, mil. Então, assim, o online entrou, a tecnologia auxiliando bastante nesse propósito, mas essas rotinas alteradas, né, nos possibilitaram, nós profissionais, de tentar, com muito jogo de cintura e criatividade, usar a tecnologia de forma que nós possamos auxiliar também aí no processo. Né, o atendimento online, ele
como é que você avalia o resultado dele, não só no tempo de isolamento? Ele facilita ou dificulta a percepção das pessoas, digamos, do próprio comportamento, ou ela pode, inclusive, dificultar a chegar no centro das questões? Como é isso, do ponto de vista quem trabalha com gente, com comportamento, com psicologia? Como é que vocês avaliam isso? Olha, o que eu percebo, né? Qual é a minha experiência, até porque tudo é muito novo, né? Estamos em experiência, experimentando. Então, para o momento é adequado. Tá? No momento é o que a gente está podendo fazer. Quem atende em consultório clínico, né, no espaço fechado, vai se valer desse recurso online. Tá? Agora, lógico que tem atendimentos, né, o próprio Conselho, né, Federal de Psicologia já orienta num ambiente aberto, você pode fazer uso desse atendimento presencial. Não pode ser o meu caso, porque eu trabalho num local que ele é fechado, e para que eu faça uso desse espaço aberto, eu tenho que fazer alguns manejos. Mas, para a situação, Lima, ouvintes, para essa situação é o que vem calhando. Quanto a êxitos, eu acredito que é muito cedo. Para mim, né, é muito cedo avaliar. Agora, existem situações, a meu ver, que o presencial é de suma importância. Tá? Eu acredito que o online existe, né, o momento dele ser colocado e utilizá-lo. Ok, doutora, muito obrigado. Doutora Mariane, você que tem trabalhado tanto com a comunidade acadêmica, como também com a comunidade externa ultimamente, quais os principais efeitos psicológicos, manifestações, que você tem percebido nas queixas dos pacientes e que a senhora atribui a esse momento do isolamento social? O que você tem identificado com mais frequência e mais comum entre os pacientes? Tem escutado muito, né, na fala dos clientes essa ansiedade, essa angústia do incerto, porque nós estamos vivenciando um momento em que ele é cheio de muitas incertezas. Nós não sabemos o que vai acontecer, quando vai acontecer, a gente não tem nenhum cenário, digamos assim, em que a gente possa dizer, não, daqui a tantos meses as coisas vão se normalizar. Então, estar diante do incerto, daquilo que a gente não pode nem sequer ter uma mínima previsão, traz consigo muitos sentimentos, né? Traz uma angústia, potencializa alguns sintomas, né, de algumas patologias, como ansiedade, depressão, o uso, né, de álcool e outras drogas. Então, assim, a gente percebe na fala das pessoas que nos procuram essa ansiedade com o futuro, com o que é incerto. Então, elas têm trazido demandas nesse sentido, com medo, né? O medo de adoecer, o medo de que algum ente querido adoeça, algum ente querido venha a óbito. Além também, né, de trabalhar questões voltadas ao luto por pessoas que perderam pessoas pelo Covid-19, que é uma outra configuração, né? Porque nós entendemos, né, que o luto ele precisa ser vivenciado. E pessoas que perderam entes queridos por causa do Covid-19, elas estão tendo que ressignificar esse luto, uma vez que elas não podem, muitas vezes, participar do velório, não podem
dar aquele último adeus, que é muito significativo e é muito importante nesse momento de dor e de tristeza, onde você está perdendo alguém que você ama, né, que você tem um laço afetivo. Então, assim, as demandas, elas giram em torno, né, dessas incertezas e dessas novas formas que nós estamos tendo que lidar com as diversas áreas da nossa vida, seja dentro de casa, seja com o nosso trabalho, né, seja com a convivência com as pessoas, né, enquanto algumas pessoas estão sofrendo por não poder ter contato, né, com as pessoas que gostam, com o seu grupo de apoio, né, outras pessoas já estão tendo problemas por estar convivendo dias demais, 24 horas por dia, com pessoas que anteriormente talvez elas só vissem no início do dia ou no final do dia. Então, assim, as demandas realmente elas variam muito mais do que nós não conhecemos e não temos controle. E isso provoca no ser humano uma angústia, uma ansiedade. Para quem já sofre de ansiedade, potencializa ainda mais, né? Para quem sofre de ansiedade, de depressão, são as duas grandes patologias que nós vivemos. E para quem não tinha, passou a ter. Né? E aí, agora, nós entramos com essa perspectiva de tentar manejar de uma maneira positiva, de uma maneira mais assertiva, para que a gente possa conseguir lidar com esse momento. Deputado, seu microfone. Doutora Luciana, o que você acrescentaria nisso? É isso mesmo? E que consequência, que impacto isso tem na vida das pessoas? Então, essas alterações ou essas tensões psicológicas, qual é o impacto que ela tem na vida das pessoas? Olha, quando você está diante dessa quarentena, né, onde as pessoas são impedidas de circular, né, para que não se contaminem, e o isolamento, né, aquelas que precisam do isolamento em razão de estarem, né, doentes, estarem contaminadas, o fato dessas situações, né, que elas são diferentes, quarentena e isolamento, então, ambas elevam muito a ansiedade para níveis adoecedores, né, como ela colocou aí, um aumento exponencial, né, de pessoas com ansiedade acima, né, de um limiar que a gente considera normal, tá? Que traz, né, que não abala a saúde. Então, está vindo muito casos, acentuando muito casos também, abrindo espaço para depressão, tá? Então, são muitos impactos, tá? E é muito importante saber lidar com essa quarentena e com esse isolamento, né? É muito importante, que aí são as estratégias, tá? É um momento onde a pessoa precisa, né, de muita informação verdadeira, porque a gente está num festival de fake news que atrapalha por demais, cria conflito de mensagem, e aí termina que o especialista, que tem um conhecimento, que pode te auxiliar, vem com a recomendação e, de repente, você segue outra que vai trazer, que é prejudicial. Então, é muito importante, tá? Ter estratégias, tá? Estruturar o teu dia a dia. Ela até mencionou também, né? Ter essa rotina, a importância da rotina. Com essa pandemia, a gente percebe mais ainda o quão é importante rotina. Lógico que essa pandemia, ela trouxe uma restrição à nossa liberdade, ela interrompeu plano, interrompeu rotinas, houve ruptura, né, de relações, né, no caso presenciais. Agora temos a tecnologia, né, facilitando esse contato,
dúvidas, né, quanto ao futuro, os anseios que essas dúvidas elas levam, o temor diante do futuro, enfim, toda essa situação ela é geradora, né, ela potencializa a ansiedade, e aí, como a doutora colocou, potencializa a vinda também de muitos sintomas, tá? Falta de ar, dor de cabeça, tá? Uma agitação, a inquietação e muitas outras pertinentes a essa questão da ansiedade. E termina dando espaço para transtornos, o transtorno em si. Então, é muito importante para quem está ouvindo, né, nos ouvindo, essa situação minimizar o propósito da gente estar conversando aqui, dialogando, trocando essas informações, essas ideias, é que, ao mesmo tempo que a informação chegue, estratégias para minimizar, né, essas angústias, né, esse isolamento social do contato. Nós somos animais sociais, nós precisamos, é uma necessidade nossa, esse isolamento social, presencial, né, de troca afetiva. A gente tem que ter noção que isso vai passar, tá? Mas enquanto nós estivermos mergulhados nesta situação, é importantíssimo estruturar o teu dia a dia, tá? É importantíssimo, né? Ter rotina, cultivar hábitos, né, que a gente perdeu muito isso, cultivar hábitos de coisas que nos acalmem, né? Nós vivíamos antes num ritmo frenético, tá? No fast food, né? Fast food de tudo, até para fazer tratamento psicológico, eu observava algumas pessoas querendo rapidez na resolução, e não é fast food, né? Essas questões emocionais internas, elas demandam tempo, como outros tratamentos orgânicos, físicos, também precisam. Então, é importante nesse momento que as pessoas elas entendam que existe uma pandemia, a gente também está lidando com mecanismos aí de defesa agindo, com negacionismo, tá? com a negação, no caso, né? Com a racionalização, negando, né? Dificultando a compreensão dessa questão sanitária gravíssima, né? E pessoas usando esses mecanismos, eles são, né, próprios, né, da estrutura psíquica, e, de certa forma, vem atrapalhando alguns e acometendo, inclusive. Então, é importante eu entender que essa pandemia vai passar, é importante eu estruturar o meu dia a dia, cultivar hábitos que me acalmem, né? Como ouvir uma música, fazer meditação. Tem gente que está descobrindo a meditação. Outro dia, eu conversando com a mãe, uma das garotinhas do programa, vez ou outra, a gente estava fazendo um trabalho com eles de meditação, tá? E aí, agora, durante essa quarentena, né, esse resguardo onde nos encontramos, a mãe disse, olha, ela está pedindo para fazer meditação com ela. Então, é isso, são descobertas, né? Crianças solicitando para a mãe, vamos meditar. Então, sim, é muito legal isso. As técnicas de respiração são importantes, tá? Buscar o suporte médico quando necessário, a telemedicina está aí, os suportes psicológicos estão aí online. Nós temos colegas aí disponíveis, tá? Online. O trabalho da doutora Mariane, do grupo, aí na UESP. Então, nós estamos aqui, né? Levantando a bandeirinha, dá certo a gente passar pela pandemia, mas vamos respeitar, no momento, a nossa liberdade de ir e vir não pode ser como antes, mas por enquanto, porque dentro de algum tempo, vamos sair de tudo isso e vamos pouco a pouco retomando. É o que nós esperamos, né, a todos. Deixa eu só fazer Você falou aí no projeto da telemedicina, e eu perguntaria aí eu fiz uma pergunta anterior. Eu apresentei recentemente na Assembleia Legislativa um projeto que regulamenta o uso da telemedicina aqui no estado do Piauí. E aí eu perguntaria para a doutora Mariane, você acredita
que é possível adotar essa mesma estratégia do atendimento online dentro de uma situação regular ou apenas em situação como essa de pandemia, de isolamento social? Você acha que é... Como é que a senhora avalia isso, doutora Mariane? A modalidade online, mas ela já existia. Principalmente Sim. nós, da psicologia, nós já tínhamos formalizado, né, essa modalidade de atendimento online. Agora, ela ganhou uma expressão muito maior devido a esse distanciamento que é necessário, né, para manutenção da saúde, tanto do cliente quanto do terapeuta. E eu acredito que esse tipo de modalidade, ele, como eu já falei, ele é muito positivo, porque nós conseguimos alcançar um número, às vezes, muito maior de pessoas, né? Conseguimos chegar em pessoas que estão bem distantes de nós e conseguimos prestar o mesmo serviço, né? Com a mesma qualidade. Agora, sim, existem, sim, situações em que o presencial, como foi colocado pela colega, ele é uma necessidade. Por isso que nós já estamos vendo, né, outras possibilidades para poder voltar a realizar esse atendimento presencial seguindo as orientações, para que não aconteça contágios. Então, assim, é uma nova modalidade, mas é uma modalidade que dá certo, né, tem o mesmo efeito terapêutico de uma modalidade presencial, tirando alguns casos, né, onde as pessoas realmente elas têm uma tendência a preferirem, né, os encontros presenciais, ter aquela disponibilidade para se deslocar, ir até o local, realizar o atendimento, que isso também muitas vezes é terapêutico, até a questão de chegar, né, no local de atendimento no horário correto, fazer a marcação para um futuro atendimento. Isso tudo nós trabalhamos, mas a modalidade online, em situações como essa, né, da pandemia, e algumas pessoas têm até preferência por esse tipo de modalidade, por conta da rotina, né, que muitas vezes a gente está muito atribulado com muitas atividades e só o fato de ter que se deslocar para um outro local para receber um atendimento, para participar de um grupo terapêutico, isso já desmotivaria essa pessoa. E aí, na modalidade online, não, né? Dentro da sua casa. É por isso que nós, quando começamos um atendimento online, uma das orientações que a gente dá para os nossos clientes é justamente para que ele encontre um local que seja o mais calmo e tranquilo possível, onde ele não tenha nenhum tipo de interrupção, para que a gente possa manter o sigilo, né? Para que a gente possa trabalhar da maneira mais ética possível, fazendo o nosso atendimento assim parecida com a presencial. Deputado? Luciana, você me escuta? Oi, Luciana, você me escuta? Escuto, estou te ouvindo. A Ariane também me escuta? Ok, sim. Ok. Oi, deputado. Deu uma quedinha de internet, voltando. Agora está tudo ok, não é? Um probleminha técnico aqui. Concluiu, doutora Mariane? Eu não consegui... Ok. Doutora Luciana, dá para identificar esses impactos psicológicos da pandemia
numa faixa etária, mais em crianças, mais em adolescentes, em adultos, em idosos? Qual é o perfil predominante das pessoas que têm procurado o apoio psicológico, advindo principalmente dessa questão da pandemia? Dá para identificar ou não? Não tem muita diferença? Sim, na verdade, o que eu observo, tá, da demanda que está chegando, ela se expressa, né? Ela se expressando, essa ansiedade elevada nas crianças, muitos pais ligando, né, que as crianças estão muito agitadas, muito inquietas e muito ansiosas. Tá? Muitos pais ligando. Então, você percebe da mesma forma o adulto. Tá? Em que sentido? Ansiedade muito alta, medo, temor do porvir, do futuro. Então, aquela insegurança, um desamparo. Tá? O público idoso. É muito comum o discurso do medo, né? Com a pandemia, veio aquela questão da finitude, né? A questão da finitude, né? do encerrar aqui, que antes, devido a vários fatores, dentre eles o dia a dia, né? Os seus afazeres, compromissos, te desligavam um pouco dessa questão. Tá? Mas com essa questão da pandemia, esse isolamento, essa restrição, né, no nosso ir e vir, onde a gente fica muito mais tempo resguardado, né, dentro de casa, com pouquíssimas saídas, só o necessário, o público idoso, ele se deparou bem mais, né, acentuou bem mais essa questão do morrer, né? Então, tem sim esse público, ele está aparecendo, ele tem esse perfil, né, onde em ambos a questão da ansiedade exacerbada está presente, tá? Uma agitação psicomotora também presente, tá? E tristezas, né, um nível de tristeza que merece atenção e acompanhamento. Não sei se respondi. O microfone, deputado. Nós temos o ser humano. A gente, quando encontra uma pessoa estressada, digo, o que foi que houve? Ele diz, essa correria danada. Agora, dá para dizer, as pessoas estão começando a ficar estressadas por conta dessa calmaria danada? Como é que isso funciona na cabeça das pessoas? Afinal, o que é que provoca mais estresse, mais impacto psicológico? É a correria ou é a calmaria? Então, e como é que isso impacta a vida das pessoas, doutora Mariane? Nós temos aí dois polos, né? Antes, muitas pessoas estavam voltadas para uma rotina onde elas talvez não tinham tempo nem para si própria. E agora nós estamos diante de uma situação onde a pessoa tem tempo, digamos assim, de sobra para entrar em contato consigo mesmo. E isso, muitas vezes, tem gerado alguns sentimentos também. Alguns sentimentos de angústia, né? De estar entrando em contato, talvez, com sentimentos, com situações que ela anteriormente não precisava entrar em contato, né? Ou então não tinha tempo para entrar em contato. E, assim, os dois polos, eles são extremamente estressores, né? Tanto a rotina acelerada demais, quanto a calmaria demais, digamos assim, né? Essa falta de atividade, né? Por isso que a gente orienta sempre para que as pessoas elas tentem manter as suas rotinas. Se não dá para manter como anteriormente, em algumas situações, as pessoas não podem nem sair para ir trabalhar e nem realizar a modalidade home office, a gente está orientando para que elas encontrem outras atividades, para que elas descubram
né, novas fontes de prazer, de satisfação, para que elas, por exemplo, dediquem um tempo para conhecer um pouco mais, digamos assim, uma nova receita, né? Ou para que elas consigam descobrir algum talento que muitas vezes ela nem sabia que tinha, mas de repente ela consegue entrar em contato com isso e perceber que gosta, né? Algum artesanato, alguma atividade que lhe traga também satisfação. Então, assim, os dois polos, como eu falei anteriormente, eles são prejudiciais. Então, mesmo com a rotina acelerada, nós precisamos dedicar tempos dentro dessa rotina para atividades que nos tragam satisfação, que sejam atividades mais leves, que nos coloquem em contato com situações que nos tragam sensações de tranquilidade, como a colega falou, a meditação. Muitas pessoas têm adotado, né, a meditação como uma prática. Temos a prática também do mindfulness, né, que é essa de atenção concentrada. Muitas pessoas também têm adotado, têm treinado essa técnica. Atividades físicas, mesmo dentro de casa, a gente também tem orientado as pessoas para que elas mantenham uma rotina de atividades físicas, porque a gente sabe dos benefícios, né, que a atividade física traz para a saúde do corpo e para a saúde mental também. Uhum. E com relação a esse outro extremo, né, que é de não ter muito o que fazer, é preciso, sim, colocar atividades que você possa estar, de alguma forma, né, se exercitando, de alguma forma refletindo sobre algumas situações e mesmo fazendo essas descobertas. Será se eu me dou bem na cozinha? Será se eu consigo desenvolver alguma arte? Será se eu consigo aprender a tocar algum instrumento? Então, assim, as pessoas também elas podem estar, nesse momento, procurando atividades em que elas anteriormente nem pensariam em fazer. E, de certa forma, descobrindo realmente outras formas de vivenciar, outras formas de conseguir satisfação, prazer, qualidade de vida, né? Então, realmente, esses dois polos, eles são extremamente prejudiciais. Então, é preciso a gente tentar encontrar o equilíbrio entre esses dois polos. Fora que algumas pessoas também têm trazido algumas angústias com relação ao excesso de trabalho home office, né? Algumas pessoas elas têm sentido digamos assim, esse aumento, né, pela demanda do trabalho home office. Algumas empresas elas têm adotado uma postura de, já que a pessoa está em casa, eu vou aumentar a quantidade de trabalho para ela realizar. E isso também é extremamente estressor para quem está em casa, para quem tem que trabalhar em casa, porque a gente sabe que dentro de casa nós também temos outras atividades, né? Como a gente está mais tempo dentro de casa e como a gente não está podendo sair, por exemplo, para almoçar fora, então eu vou ter que preparar o meu almoço, eu vou ter que cuidar da minha alimentação. E aí isso requer tempo, né? Eu vou ter que, por exemplo, limpar mais vezes o meu ambiente, porque eu estou dentro de casa, e aí com o fluxo maior de pessoas dentro de casa durante o dia inteiro, com certeza vai haver mais sujeira. Então, eu preciso de um tempo para também desenvolver essas atividades. Ou então, pais, né, que estão com os filhos dentro de casa, eles têm que dedicar um tempo para auxiliar esses filhos a realizarem as atividades escolares que estão aí adotando também a modalidade online. Então, assim, é preciso e é importante manter, sim, uma rotina, né, ter o seu horário de trabalho, né, fazer com que esse horário seja realmente respeitado, mas é importante também respeitar as outras atividades que estão atreladas a esse novo cotidiano, a essa nova rotina. Somando a isso, sem esquecer, claro, das atividades que podem nos trazer maior satisfação, mais tranquilidade, porque não é porque eu estou em casa que eu vou estar descansando. Isso é uma ilusão.
né? Muitas vezes eu estou em casa e o meu ambiente ele é muito mais estressor do que se eu estivesse, por exemplo, trabalhando fora de casa. Tem as suas Ok. vantagens, mas também tem as suas desvantagens. Tá certo. Muito obrigado. Doutora Luciana, no campo dos relacionamentos, né, muitos pais tiveram que passar mais tempo com seus filhos, né? Os casais com seus respectivos pares, né? Outros ficaram completamente separados, impossibilitados de se reencontrar, de viajarem, de observar. Então, vocês observam que essa nova dinâmica ela tem afetado o cotidiano das famílias, dos relacionamentos? Isso tem contribuído para melhorar ou para piorar os relacionamentos? Então, queria deixar isso aí com a senhora, né? Para falar um pouco sobre isso, sobre a questão dos relacionamentos, né? Além disso, também tem sido identificado um aumento dos casos de violência doméstica, principalmente contra as mulheres. Isso tem a ver com esse momento, doutora Luciana? Exacerba, né? Em algumas relações, esse contato, que agora se tornou bem maior, né? Como a colega falou, o encontro era de manhã para uns e só via, né, via os familiares, a família quando chegava, né, à noite. E isso, né, mudou para a grande maioria, tá? Uma boa parte agora convive às 24 horas e nós sabemos que na nossa convivência os conflitos eles existem, né? Faz parte do conflito. E existem pessoas que são um pouco mais habilidosas e sabem, né, conduzir a situação de forma a não virar um confronto, tá? Onde termina, em alguns casos, com agressões físicas, né, agressões psicológicas. Então, quando o sujeito ele tem mais habilidade, né, apesar do conflito, ele não, né, não segue, né, não deixa, não permite, pela própria habilidade que tem, né, de não ascender, né, de não levar para instâncias mais contundentes. Mas esse convívio, né, à medida que eu vou convivendo mais tempo com meus pares, esses desentendimentos eles vão acontecer. É interessante, né, no caso de pais aí com seus filhos, tá fazendo a mediação, tentando contornar, porque crianças, né, tem situações onde eu recebo aqui a notícia de que o irmãozinho mais velho está guerreando lá, está brigando bastante, né, com os menores. Então, tentar colocar regras, os limites, né, e aguardar, né, os ânimos se acalmarem, porque os conflitos eles vão estar presentes nas nossas relações. A violência doméstica, né, levando um pouco para o aspecto da mulher, né, os índices, né, estão aí os dados. Aumentaram bastante, né, a convivência aumentou, e há uma inabilidade, né, de alguns, né, na questão das habilidades sociais, de não lidar com aquela situação de conflito. Então, não tem essa habilidade, já tem repertório, né, no comportamento mais agressivo, né, não tem muita assertividade no seu jeito de lidar com discussões, né, com um diálogo. Então, o assertivo, ele lida melhor. A pessoa, quando tem esse comportamento um pouco mais assertivo, ela tem mais jogo de cintura, né, na convivência com os pares. E existe, né, essa situação, Lima, da agressão, né, da mulher, que realmente aumentou. É uma situação muito lamentável. Aqui no nosso Brasil, isso infelizmente, é um índice altíssimo. E existe toda uma rede hoje de proteção, né, que vem fazendo o seu papel, vem buscando sanar, minimizar esse sofrimento, né, dessa demanda. Então, esses conflitos, eles vão existir,
tá? Pode ser até os monges tibetanos. Uma hora eles vão entrar em conflito de ideias. Mas eu acho que o mais importante é saber lidar, né, com a situação sem permitir que ela chegue ao patamar de agressão física e psicológica que denota, né, uma imaturidade muito grande da pessoa, quando não, né, um movimento patológico. Ok. Agradecer a doutora Luciana, agradecer a doutora Mariane, que estão conversando conosco sobre os impactos psicológicos da pandemia, não é? Então, como é que a pandemia impacta psicologicamente as pessoas. Gostaria também de agradecer aqui aos nossos e às nossas internautas, né? Então, agradecendo aqui, nominando alguns, o Leonardo Mendes Barbosa, lá de Valença, que manda um abraço, a Maria do Carmo Araújo, que diz que está maravilhoso, a Vilma Lima diz que está assistindo, a Ju Souza faz uma pergunta, a Ju Souza diz, vou deixar para o final, então, e outros internautas, a Nazaré Cardoso, que está adorando, o Alan Cerqueira diz que doutora Luciana é um orgulho de todos. Deixa eu ver aqui, são várias outras. A Socorro Brito, o José Nelson Neto, que destaca aqui, tem amigos que deveriam ver este vídeo, compartilhe-o com eles para que possam assistir. Só informando que esse vídeo vai estar disponível nas nossas redes sociais. Então, quero agradecer a todos vocês que nos acompanham através das nossas redes sociais. O Carlos Augusto, não é? Que diz que informação é tudo. Obrigado de coração. O Carlos Augusto, lá de Piripiri. A Márcia Souza e muitas outras pessoas, né? Infelizmente, o nosso tempo já está se esgotando. Quero agradecer também os internautas aqui de Teresina, de Esperantina, de Batalha, Piripiri, Piracuruca, Valença, Brasília, São João do Arraial, Luzilândia, Campo Grande, não sei se é do Piauí ou é do Mato Grosso, enfim, então, pessoas de vários outros municípios. Eu que agradeço aí estar a companhia de vocês. Bom, e mais a Ju Souza, ela diz o seguinte, eu tenho filhos, e deixa eu localizar aqui, tenho filhos pequenos, com horário de aulas diferentes, e agora tenho que cuidar de todos ao mesmo tempo. Não sobrou tempo para mim trabalhar, o que eu faço? Então, eu queria colocar essa pergunta da internauta, ou do internauta, não sei, mas acho que é uma mulher, é Ju Souza. Então, o que fazer nessa situação? Você tem os afazeres domésticos, tem a vida de casal, tem os filhos em horários diferentes, agora todo mundo junto, enquanto um estuda, o outro atrapalha, enquanto um atrapalha, o outro estuda. Brincadeira, mas então como lidar com isso, Luciana? Pois é, Ju, essa é a situação, é a realidade de uma boa parte de vocês que são pais, né? Quando tem 2, 3 filhos, a situação fica mais complexa. Ju, não existe assim uma bula, né? Uma bula milagrosa, daqui siga que você vai resolver e é assim. Não existe essa bula, mas existe um elemento que eu considero ele muito importante. Estruturar o dia, usando a palavra, mais uma vez, da colega, rotina. Tá? Então, quando eu consigo estabelecer, normatizar aquele dia, distribuir as atividades, obviamente, se alguém, né, se teu esposo ajudar, né, se ele auxiliar também, com certeza a situação melhora. Então, é preciso, né, como eu falei, não existe bula, mas quando eu normatizo esse tempo, quando eu vou distribuindo os afazeres, tá, vai flexibilizando mais, certo? E se tu tiveres o apoio
do marido, eu não sei com quem tu convives, além de tu ter teus filhos, eu não sei que outro adulto convive. Mas esse outro adulto, ele pode, né, tá auxiliando, tá? Eu sei que tem os afazeres domésticos, quem tem filho ainda tem essa situação, né, de estar acompanhando online, né, e ainda tem um momento reservado para si mesmo, onde ela está colocando aí que ficou complicado. Então, tenta normatizar, né, colocar essa rotina. Se existe um outro adulto aí na convivência, vamos conquistá-lo, trazê-lo para auxiliar um pouco mais, para que você tenha esse momento para você. Tá? Ok, doutora Luciana, infelizmente nós estamos chegando aqui já ao final, não é, do nosso 1 hora, o tempo passa rápido. Mas eu gostaria, doutora Mariane, de deixar aí uma questão, um questionamento mais para o final, e vocês já aproveitam e façam as considerações finais. Na avaliação de vocês, o que fazer para que as pessoas possam manter uma saúde mental mais equilibrada, né, um comportamento psicológico dentro do equilíbrio aí nesse período, né? O que podemos fazer, inclusive, para diminuir ou para reduzir esse isolamento emocional. Então, deixo com vocês e já aproveito e faço as considerações finais, começando com a doutora Mariane. Na verdade, a gente salienta bastante que as pessoas realmente voltem o seu olhar para si, né? Que elas busquem nesse momento em que nós estamos tendo, algumas pessoas estão tendo mais oportunidade de ficar, né, consigo mesmo, que elas possam estar realizando esse processo mesmo de autoconhecimento, né, de se conectar, talvez, com áreas da sua vida, como eu falei anteriormente, que você talvez não tinha tempo, não tinha disponibilidade, e está descobrindo realmente o que você gosta, o que te traz uma sensação de tranquilidade, o que te traz uma sensação de prazer. Então, se permitir experimentar, né? Se permitir ressignificar as vivências desse momento. Então, se eu estou com tempo, né, se eu consigo realizar o meu trabalho home office, e assim, e ainda assim eu fico com um tempo livre, o que eu vou fazer desse tempo livre? Vou procurar fazer algumas atividades que talvez eu não faria anteriormente, vou procurar fortalecer os meus laços afetivos, né? Como o título da live, nós estamos em isolamento social, mas nós não precisamos estar em isolamento afetivo. Nós podemos utilizar essas ferramentas que nós temos hoje em dia, a tecnologia, a nosso favor. Podemos fazer, como a gente tem visto, né, reuniões de pessoas, de familiares, que muitas vezes estão distantes e que há muito tempo não tinham contato, e de repente, utilizando uma tecnologia, eles conseguem fazer aniversários, conseguem fazer confraternizações, né, conseguem fazer até algumas atividades juntos por meio da tecnologia, né? Muitas famílias, porque a gente sabe que existem muitas famílias que estão tendo dificuldade de relacionamento, mas outras pessoas estão encontrando estratégias para melhorar a convivência, melhorar a harmonia do seu lar, né? E estão descobrindo que dentro de casa elas podem desenvolver atividades juntas que trazem satisfação. É um jogo novo que você consegue fazer ali com seu marido, com sua esposa, com seus filhos. É uma brincadeira, né? Talvez brincadeiras, a gente fazer resgate de algumas brincadeiras que existiam anteriormente, né? E trazer isso para esse momento. Uma outra coisa que a gente tem orientado, principalmente para as pessoas que convivem com pessoas idosas, que nesse momento estão se sentindo mais isoladas ainda, porque se sentem como um grupo de risco, né? São consideradas, na verdade, como um grupo de risco. Então, elas estão sofrendo muito mais com isso. É trazer essa pessoa idosa
para uma roda de conversa, colocar essa pessoa idosa para conversar com você, para contar suas histórias, para fazer aquele resgate, né, de memórias do passado. Então, é procurar reinventar-se dentro desse contexto. Se eu não posso hoje ir para uma academia, como eu ia anteriormente, o que eu posso fazer dentro da minha casa? Que atividade eu posso realizar ou eu posso aprender que eu posso fazer dentro dos limites da minha sala, do meu terraço, né? A gente tem os dispositivos, né, da internet que nos orientam, tem inúmeros vídeos orientados, com exercícios físicos orientados, aulas de dança, exercícios de respiração, como a colega também colocou, yoga, que é uma outra atividade que muitas pessoas também têm adotado nesse período. Então, assim, é buscar entrar em contato com essas realidades que muitas vezes, por conta do nosso cotidiano atribulado, nós não tínhamos tempo nem disponibilidade, e agora nós estamos tendo essa oportunidade. Então, eu vou buscar novas formas, realmente, de fazer algumas atividades que eu realizava anteriormente em outros espaços, dentro da minha casa. E resgatar essas brincadeiras, essas rodas de conversas, fazer essas videochamadas com pessoas que estão distantes, para que eu possa estabelecer o nosso vínculo, né? Possa fortalecer os meus vínculos afetivos e acreditar realmente que esse é o momento. Ok? Aproveite e faça logo suas considerações finais, que eu já passo para a Luciana e aí a gente eu já estamos aqui já ultrapassando o nosso tempo, viu? Então, assim, eu queria deixar o meu recado para as pessoas, é que nós estamos passando por um momento difícil, sim, é um momento atípico em que nós precisamos ressignificar, né, toda essa angústia, toda essa ansiedade que está atrelada a esse momento, mas que isso vai passar. E que nós podemos, enquanto não passar, ressignificar e encontrar formas de nos reinventar, de nos encontrarmos com as pessoas e conosco mesmo, né? E se em algum momento você sentir algum tipo de dificuldade, procure ajuda, né? Também nesse momento, os grupos, né, voluntários estão aí para prestar esse serviço, para que você possa cuidar da sua saúde mental, para que você possa conversar com um profissional qualificado. Temos também um grupo que é de extrema importância para a comunidade, que é o CVV, né, que é do Brasil todo, que você pode entrar em contato qualquer hora do seu dia, se você tiver necessidade de conversar com um voluntário, né, você vai ser atendido e vai poder desabafar, conversar, pedir uma orientação. E temos os grupos terapêuticos também, né, temos grupos que estão fornecendo os atendimentos online gratuitos, né, nas redes sociais, a gente vê. Ok, doutora Mariane, muito obrigado pela sua contribuição, não é? Infelizmente o tempo urge, não é? Então Sim. passa que a gente nem vê, né? Nem percebe, na verdade. Mas, doutora Luciana, como é que você vê como é que a senhora vê, que sugestões você dá para se manter uma saúde mental aí equilibrada, não é? Um comportamento psicológico dentro daquilo que é recomendado, né? E o que se pode fazer para se diminuir aí essas afetações psicológicas, digamos assim. Então, vou deixar aí com você, Luciana. Então, assim, para minimizar o impacto dessa situação no psicológico de cada um de nós, se faz necessário, tá? Estruturar o dia. Estrutura teu dia, faz uma lista, né, de coisas que te deem prazer, que você tem gosto de fazer, como a colega colocou. Nós, neurocientificamente, nós já sabemos que quando nós realizamos uma atividade que nos dá prazer, libera não só dopamina, mas libera serotonina. Não é à toa que é considerado o neurotransmissor do bem-estar
né? E do humor. Tá? Então, eu preciso distribuir nessa lista as atividades que me geram prazer. Né? Lógico que, com essa situação, nós estamos dentro de casa com o afazer doméstico, muitos estão fazendo os afazeres domésticos, almoço e tudo aquilo que uma casa, né, ela nos traz, né, de obrigações. Mas distribuindo, estruturando esse dia, é necessário eu realizar algo que me dê prazer. Tá? Então, a colega deu aí várias dicas, tá, bacanas, certo? Pintar, ouvir música, dançar. Eu estou com muita saudade da minha família, dos meus parentes. Os recursos da tecnologia estão nos dando de presente essa maravilha de poder entrar em contato, tá? E o vínculo afetivo, e vai se estabelecendo por aqui também, sendo reforçado. Então, faz essa lista, tá? Isso minimiza o impacto. Vamos cultuar, né? Trazer para os nossos hábitos o cultivo de coisas que acalmem. Isso traz saúde também. Tá? Então, eu gosto de dançar. Inclui a dança, tá? Inclui a atividade física, como já foi mencionado. Nós conseguimos, nós estamos na pandemia, mas nós podemos passar pela pandemia sem tantos abalos. A gente sente, mas a gente vai buscando minimizar os impactos negativos de estar confinado dentro de uma casa. Quando ocorrer da necessidade de se estar sentindo solidão, sentindo alguma angústia, como a colega colocou, existem grupos, pessoal, os atendimentos dos psicólogos online estão acontecendo, então tem o CVV, como ela já colocou, então tem muitos recursos. Não dá certo passar só por algumas situações. Então, não esqueçam que nós vamos passar pela pandemia. Tem como minimizar os efeitos adoecedores, negativos, desconfortáveis. Tem como. Tem muita gente fazendo isso. Tá? Então, façam uso. Tá? A neurociência está aí trazendo tanta informação bacana, tem muito vídeo na internet bom, né? Porque também tem muita coisa ruim, de má qualidade. E falseado, não é na ciência. Mas existem muitos vídeos neurocientíficos de autoridades nos dando excelentes recomendações para que nós minimizemos esses efeitos desconfortáveis que a pandemia, que o isolamento, que a quarentena provoca. Mas saibam que vai passar. Mas aproveitem, né? Aproveitem para conviver, ressignificar o momento, tá? Essas relações mais difíceis, para aqueles que têm família, onde as relações são mais conflituosas, busquem auxílio porque tem. Minha colega acabou de colocar aí, tá? Tem auxílio, então dá para passar, minimizando os efeitos. Quem, infelizmente, tiver na família caso onde vem alguém ser acometido pela Covid-19, venha a morrer, busca o auxílio também, né, para que tu passes o teu luto sendo acompanhado, porque tem essa possibilidade, tá, de você ressignificar esse momento com auxílio. Então, eu aproveito também e deixo um grande abraço para todos. É um prazer conhecer a doutora Mariane nessas circunstâncias, né, restritas. Lima, muito obrigada pela participação. Um grande abraço para a Teresina, um grande abraço para a Esperantina, Piripiri, para todos que estão aí se manifestando, e em especial para São João do Arraial. Tá? Eu vi aí a Vilma de olho. Muito obrigado. Muito obrigado, doutora Luciana, muito obrigado, doutora Mariane, muito obrigado a todos e a todas as internautas que nos acompanharam, né? Então, um tema altamente palpitante e mais questões certamente
surgiram aqui, infelizmente a gente não conseguiu passar tudo, não é? Mas estamos chegando ao final de mais uma live, então tenho certeza de que esse tema foi bem aproveitado por muitas pessoas que nos acompanham através essa já é a 30ª live, né? Então fico muito feliz em poder contar com informações tão importantes e com o respaldo das nossas profissionais convidadas, a doutora Mariane, da Universidade Estadual, e a doutora Luciana, da Ludus, né? Então, que atua lá em Esperantina e na região. Então, se você perdeu alguma parte, não é, perdeu alguma parte dessa live ou qualquer outro dos nossos debates, acesse o nosso canal no YouTube, né? Então, deixe seu comentário, a sua curtida e compartilhe esse vídeo com mais pessoas. É importante você compartilhar, é importante você curtir, porque ela eleva o posicionamento do nosso canal e do nosso conteúdo. Então, a ideia aqui é contribuir com informações para a reflexão e para a melhoria da vida acima de qualquer coisa. Então, não esqueça de se cuidar físico, mental e espiritualmente, e uma boa semana para todos e todas, né? Até a nossa próxima live, na próxima sexta-feira, às 17 horas, aqui através das nossas redes sociais. Doutora Mariane, muito obrigado. Doutora Luciana, muito obrigado. Que Deus proteja a todos nós, especialmente a vocês, para continuarem fazendo esse belíssimo trabalho. Muito obrigado e boa noite a todos e a todas. Agradecer também a Cristiane e a toda a nossa equipe técnica do nosso gabinete digital, que cuida com muito carinho do convite para as nossas entrevistadas, das temáticas, então, de todo do roteiro, enfim. Então, muito obrigado e boa noite. Que Deus proteja a todos vocês e a todos nós. Até a próxima. Muito obrigado. Saiba os critérios para flexibilização. Para que cada setor da economia possa reabrir aos poucos, temos que atender 6 critérios. Vamos a eles. 1. O sistema de saúde deve estar preparado para a evolução de casos confirmados. Os estabelecimentos devem manter contato com a CESAP para evitar um surto repentino nos casos. 3. Locais onde houver circulação de pessoas devem ter medidas preventivas propostas pela vigilância sanitária. 4. E aí, as como é que foi? Deu para se acompanhar? E aumento de infectados. 5. É aqui que você entra. A sociedade deve estar educada e engajada às novas normas de convívio social. Por último, são ações orientadas pelos cientistas, com o apoio do setor público, do privado e da população. Aos poucos, salvaremos juntos o Piauí.